Mosteiro de Santa Maria da Vitória. Batalha. Mandado edificar por Dom João I de Portugal, o Mosteiro de Santa Maria da Vitória é um dos mais belos edifícios do gótico europeu. Mas tão ou mais importante do que a sua beleza, o Mosteiro da Batalha celebra a refundação da independência de Portugal no século XIV. Em 1385, os espanhóis tinham legitimidade na pretensão ao trono português. Mas havia em Portugal quem não estivesse disposto a abrir mão da independência. A retumbante vitória dos portugueses em Aljubarrota, em tão só meia hora, mais que justificou que o recém-coroado Dom João I mandasse erigir este mosteiro em agradecimento a Nossa Senhora da Vitória. Profundamente ligado à identidade nacional, o Mosteiro da Batalha acolhe desde as primeiras décadas do século XX o túmulo do soldado desconhecido, que merece, até hoje, guarda de honra. Mas o que nos traz desta vez ao Mosteiro da Batalha é uma descoberta de investigadores portugueses que já está a dar que falar na comunidade internacional de historiadores. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, os nossos antepassados de há 600 anos não viviam em ambientes a preto e branco. Aqui, na Capela do Fundador, as paredes de pedra eram profusamente pintadas de cores fortíssimas. Que agora todos vamos poder visualizar. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Vamos entrar no céu. Estamos no lugar certo para isso, mas também para dar início a esta visita ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória, mais conhecido como Mosteiro da Batalha, o portal principal da igreja. Temos de fazer um exercício e tentarmos transportar-nos para o século XV, mais propriamente meados do século XV, quando, em princípio, este portal estava a ser esculpido. Imaginarmos como representantes da comunidade dos leigos, e não da comunidade religiosa que habita no interior deste mosteiro e que naturalmente tem com ele uma relação diferente, não é? Como leigos do século XV, sentimos-nos, ou como crentes ainda hoje, sentimos-nos à porta de uma promessa, sentimos diante da última barreira física que nos separa do lugar ou de um lugar de revelação divina por excelência. Esta simbólica do portal, enquanto lugar de passagem, aliás, faz-nos pensar nas próprias palavras de Jesus Cristo aos fariseus no Evangelho segundo São João, quando Cristo diz: "Eu sou a porta, aquele que por mim entrar será salvo." E daí a minha primeira proposta de entrarmos no céu através deste portal, esta ideia de salvação, não é? O segundo aspecto que importa ter em conta para, lá está, nos aproximarmos dessa experiência que um leigo do século XV tem
ao deparar-se com o acesso mais nobre ao lugar onde vem praticar o culto, passa por fazermos uma espécie de limpeza na nossa mente da sobrecarga de imagens a que hoje estamos sujeitos. Sim, televisão, cinema, publicidade Justamente. na rua, tudo isso, obviamente nada disso existia no século XV. E por outro lado, veja-se como a maior parte desses meios promove a multiplicação de imagens muito fugazes e, portanto, consequentemente, a criação de uma relação, diríamos, mais transitória, mais frágil, mais precária com a imagem no geral. Neste século XV, a imagem menos repetitiva e mais permanente tende a ter sobre os seus observadores um efeito mais intenso e definitivo. Portanto, estes dois aspectos são importantes para conseguirmos ter uma experiência o mais próximo possível daquilo que teria um leigo ao deslocar-se a esta igreja no século XV para aqui vir praticar o seu culto. Essa experiência de que fala a Joana está evidentemente orientada pelas figuras que aqui temos, que não há uma que não tenha um significado milimétrico, não é? É, e essa é uma das razões também pelas quais este portal é absolutamente extraordinário e mesmo uma composição, diríamos, com um lugar singular na arte europeia. Vejamos, nas laterais do portal temos os apóstolos, que são simultaneamente as colunas do portal e simbolicamente os pilares da igreja e instituição. São aqueles com quem porventura mais imediatamente nos conseguimos identificar e, portanto, são também os que estão mais próximos de nós, não é? Aqueles que nos oferecem um modelo de vida a seguir, a repetir, a copiar, digamos assim. Depois, nas arquivoltas e organizados hierarquicamente, como sempre na lógica medieval, e acrescento com uma interessante alternância entre figuras sentadas e figuras de pé, de arquivolta para arquivolta, criando tal movimento, uma dinâmica muito interessante neste portal. Temos figuras de virgens e santas mártires, representantes da instituição da Igreja, papas, diáconos, monges, profetas e patriarcas, anjos músicos que anunciam com a sua música suavíssima a aproximação ao trono celeste e, finalmente, os serafins que, na hierarquia dos anjos, serão os mais próximos da divindade, que, por sua vez, se revela no tímpano, que é aquela pedra semicircular que se coloca sobre o vão, onde então se apresenta Deus encarnado na figura de Cristo, ainda uma representação devedora da imagem do Cristo juiz, do Cristo Senhor do mundo, que ele, de resto, tem o globo na mão, sob a mão esquerda, entronizado. Aliás, o próprio trono é um exercício de microarquitetura extraordinário e depois rodeado dos 4 evangelistas sentados nas suas escrivaninhas a ler, a escrever, escreverão certamente os evangelhos, claro, numa representação muito curiosa porque na verdade aparecem duplicados, representados sob a forma humana e representados através dos seus símbolos. São João com a águia, São Lucas com o boi alado, São Mateus com o anjo e São Marcos com o leão alado. Acima deste programa, diríamos mais longe do olhar, mas na realidade hierarquicamente num lugar mais nobre desta composição, aparece a representação da coroação da Virgem, como convém, tendo em conta a evocação deste mosteiro, Santa Maria da Vitória, mas tendo em conta também aquilo que deveria ser uma devoção fortíssima do próprio rei que fundou este mosteiro, Dom João I. Acima ainda, os reis fundadores desta casa monástica, Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, fazem-se presentes através das suas armas. O que se quer dizer é que se sentem dignos de uma partilha de lugar com a própria divindade, dignos da exibição de uma relação privilegiada com a divindade. É preciso não esquecermos que até ao século XVIII, de facto, os reis eram entendidos como representantes de Deus na Terra.
Esta igreja, a igreja do Mosteiro da Batalha, o conjunto do Mosteiro da Batalha, é absolutamente extraordinário. Um dos conjuntos monásticos medievais sobreviventes mais vastos na Europa. E isso tem também um significado imenso para a história da arquitetura e, concretamente, da arquitetura religiosa. Efetivamente, percebe-se que o propósito maior do rei é criar uma obra impressionante, não é? Uma obra à imagem da ideia de celebração que ele aqui quer materializar. E não só para a Península Ibérica, isto é muito importante. Justamente. Então, uma escala... Claro, de toda a cristandade ocidental, não é? Isso se vê numa certa incoerência, diríamos nós hoje, como historiadores, entre a riqueza arquitetónica e decorativa deste mosteiro e o despojamento que esperaríamos de um espaço destinado a acolher uma ordem mendicante, uma comunidade dominicana como aquela que efetivamente veio a ocupar esta casa monástica. Mas a ideia primeira não era dar casa a essa ordem monástica. Era um programa religioso, evidentemente, mas fundamentalmente político. Sim, não podemos esquecer que o germe de toda esta máquina arquitetónica e religiosa que é o Mosteiro da Batalha, que era o Mosteiro da Batalha, é exatamente o cumprimento por Dom João I de uma promessa que o rei terá feito à Virgem Maria na véspera da Batalha de Aljubarrota, pedindo proteção para os seus e para a sua causa. Como sabemos, o exército português vence inesperadamente essa mesma batalha. Isso significa a confirmação, desta vez militar, da legitimidade de Dom João como rei de Portugal. Dom João era filho ilegítimo de Dom Pedro I. E essa é a via pela qual ele suporta a sua pretensão ao trono de Portugal, que na realidade estava a ser disputado pelo rei de Castela, João I de Castela, uma coincidência onomástica curiosa. Sim, era o Dom João, veio a ser o Dom João I de Portugal, o mestre Davis, e havia do outro lado o Dom João I de Castela. Justamente, curioso, casado com Dona Beatriz, a única filha do rei Dom Fernando e de Dona Leonor Teles, não é? Portanto, havia uma pretensão legítima da parte dos reis castelhanos relativamente ao trono português. A única herdeira legítima de Dom Fernando, o rei que morreu também precocemente, era casada com o rei de Castela. Justamente. Portanto, Dom João I de Portugal tem esta fragilidade, tem uma necessidade acrescida de mostrar a sua legitimidade como digno ocupante do trono português, e o Mosteiro da Batalha e a forma como esta fundação vem a ser apropriada e desenvolvida mostra exatamente que este é um dos mecanismos que o rei utiliza para fazer isso mesmo, não é? É uma obra para impressionar, uma obra para deixar marca, uma verdadeira pérola em toda a Europa. Joana, estamos na capela do fundador, ou seja, de Dom João I, o fundador do Mosteiro da Batalha, que está aqui sepultado com Dona Filipa de Lencastre, a sua rainha, a sua amantíssima rainha. Mas esta capela, um dos pontos altos do mosteiro, não estava prevista no projeto original. Foi qualquer coisa que foi acrescentada. Mas sendo um acrescento, digamos que é com esta opção de sepultamento por parte de Dom João I aqui no Mosteiro da Batalha, com esta decisão de fazer entregar o seu corpo depois de morto à comunidade da Batalha, que se encerra, se fecha com chave de ouro, que se cumpre em pleno o significado que este mosteiro tinha desde a origem e de que nós já falámos, não é? De ser o lugar por excelência de afirmação e de representação, inclusive agora através da presença física da nova dinastia e, em primeiro lugar, dos reis que a inauguram, Dom João I e Dona Filipa de Lencastre. Esta é a primeira vez em Portugal que um projeto de panteão régio é delineado
posto em marcha e levado até ao fim. Por exemplo, Dom Sancho I faz-se sepultar com o pai Dom Afonso Henriques no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, porque era, naturalmente, a grande casa monástica associada à glorificação da coroa e, portanto, fazia todo o sentido para este rei elegê-la como destino final do seu corpo e juntar-se nesta lógica ao corpo e à memória do pai, o que não configura necessariamente um projeto político de panteão régio, não é? O que não nos dá sinal da existência de uma ideia de consciência dinástica ou de uma vontade de comunicar essa continuidade dinástica para além de si próprio, não é? E desta referência ao pai. A Capela do Fundador é destinada, em primeiro lugar, a receber os corpos de Dom João I e Dona Filipa, e a eles só poderiam juntar-se filhos e netos de reis, como Dom João deixa escrito no seu testamento. Temos a felicidade de ter o registro escrito através do testamento do rei, de uma intencionalidade clara, de um conjunto quase de regras, diríamos, para a utilização deste espaço e para que o seu projeto original, a sua ideia original, fossem absolutamente cumpridos. Ele é o primeiro da Casa de Viz, é o protagonista de alguma forma, mas o espaço que ele reserva para os filhos, comparado com o tamanho, a monumentalidade do túmulo que desenha para si e para a sua rainha, é imenso, não é? Sim, Paula, mas ele não é só o iniciador da dinastia, como ele é, juntamente com a rainha, o fundador desta casa monástica. Vimos justamente que as armas que aparecem no portal principal da igreja, como as armas que aparecem no portal lateral, são as de Dom João I e Dona Filipa. Portanto, eles assumem-se sem qualquer problema como verdadeiramente os grandes fundadores, os grandes protagonistas desta fundação e, consequentemente, diríamos que isso se torna natural esta lógica compositiva de toda a capela, ao centro da qual, precisamente, se encontra o túmulo de Dom João I e Dona Filipa, ocupando um espaço de facto imenso e que não deixava grande margem a qualquer outro protagonismo que se comparasse ao destes reis fundadores da dinastia. Portanto, de facto, é um espaço destinado a outros, àqueles que fossem os continuadores do seu sangue, da sua linhagem, mas mantidos sempre na dependência da memória, da autoridade, do poder, da exemplaridade dos reis Dom João I e Dona Filipa. Se calhar por isso é que Dom Duarte, descendente de Dom João I, sentiu necessidade de fazer sepultar aqui no Mosteiro da Batalha, mas numa capela autónoma. Exato, e essa opção de Dom Duarte é interessantíssima, porque Dom Duarte, na verdade, não pretende fazer nenhum corte com o pai, nem com a memória do pai. Pelo contrário, ele é um fiel e assumido arquiteto, também ele, da memória de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre. É ele que se empenha na conclusão deste programa da Capela do Fundador. É ele que manda trazer os corpos de Dom João e Dona Filipa para esta capela a 14 de agosto de 1434, simbolicamente um ano volvido sobre a morte do rei e 49 anos sobre a Batalha de Aljubarrota. Portanto, de facto, não há aqui qualquer intenção de corte com aqueles que eram, no fundo, a origem da sua própria dignidade, da sua própria realeza. Isso não significa, no entanto, que Dom Duarte não pense, mais uma vez, como praticamente todos os monarcas que o antecederam, no seu próprio projeto comemorativo, de um ponto de vista individual. O Dom Duarte não teve a sorte de Dom João I, que o teve a ele como filho. Exato. Certo? Certo. Portanto, a capela que ele manda desenhar, as capelas imperfeitas, ficam por concluir, exatamente porque ninguém cuidou do seu devir, da comemoração do seu nome, como ele, Dom Duarte, cuidou da comemoração do nome de seu pai, Dom João I. Verdade. E como teria sido espetacular se aquele programa tivesse sido terminado, não é? Porque, no fundo, era quase uma espécie de epílogo brilhante de algumas das soluções arquitetónicas que são ensaiadas aqui na Capela do Fundador e um pouco ao longo, nas várias estruturas do mosteiro. Ali, nas chamadas capelas imperfeitas, que têm esse nome em resultado exatamente de não terem sido acabadas, significa inacabadas e não que tenham qualquer tipo de imperfeição. Ali nas chamadas capelas imperfeitas, Dom Duarte podia gozar de um espaço e de uma dignidade que, apesar de tudo,
esta capela do fundador não lhe proporcionava. Sim, não tinha Não tinha não é? espaço. Mas, efetivamente, Dom Duarte não vê as capelas terminadas, porque morre o rei e morre o mestre que era responsável por aquela obra, e, efetivamente, não tem nos seus descendentes quem se ocupe de levar a bom porto aquele projeto com o mesmo empenho, o mesmo sentido de dever filial e político que Dom Duarte mostra ter relativamente ao projeto e à memória dos pais. As figuras sobre a tampa do túmulo estão de mão dada. Quer dizer, podemos ver se nos montarmos num escadote, não é? É verdade, mas na realidade essa invisibilidade parcial dos jacentes contribui para construir uma ideia de um patamar inalcançável. Portanto, nós conseguimos perceber que eles lá estão, vemos-los de perfil, mas não vemos os detalhes. Portanto, há um certo mistério que se cria em torno destas figuras jacentes que ajuda a construir a sua simbólica. Aumenta e a o criar mito. uma relação. Justamente. Aliás, toda esta capela mostra como estes indivíduos tomam em mãos a construção do próprio mito, não é? Um mito onde realidade e propaganda se entrelaçam de uma forma muito inteligente e com grande eficácia. E o facto de estarem de mãos dadas? Esse pormenor é um pormenor que consolida uma ideia de aliança. Para já, é um aspecto que mostra, como outros, que o modelo deste túmulo é claramente um modelo inglês, sendo que ali, na pátria de origem de Dona Filipa de Lencastre, há inúmeros exemplos de túmulos conjuntos com jacentes de casais de mãos dadas. Portanto, esta referência é uma tradição evidente. inglesa. É uma tradição inglesa, mas diríamos que no caso de Dom João I e Dona Filipa se adequa perfeitamente ao seu exemplo de vida, não é? À forma como mantiveram uma aliança fortíssima entre eles durante toda a sua vida, aliança da qual resultaria esta excepcional prole que Camões consagrou com esta designação da ínclita geração, não é? Sim. Tantos tão bons, é qualquer coisa de excepcional. Tem que ter um facto. significado, não é? Sim. Que de facto há aqui a construção de uma união, de uma partilha, de um laço que tem que tem uma força e que tem uma base inclusivamente cultural que é muito forte e para a qual Dona Filipa contribui extraordinariamente. Acrescentado a esse pormenor das mãos dadas, vemos que há aqui uma arca única para os dois esposos. É verdade que temos exemplos anteriores de sepulcros de casais concebidos numa mesma lógica, feitos para dialogar, de que o exemplo mais conhecido de todos será o de Dom Pedro I e Dona Inês de Castro no Mosteiro de Alcobaça, mas aqui é como se os dois sepulcros se fundissem verdadeiramente para dar origem a uma grande arca única de pedra. Isto não deve ser confundido, contudo, na mente de Dom João I, com qualquer promiscuidade entre os dois corpos. E, portanto, ele deixa muito claro no testamento que dentro da arca devem estar dois ataúdes distintos, ou seja, dois caixões de madeira, cada um destinado ao corpo de cada um dos monarcas, como que antecipando as dúvidas que poderiam surgir por parte daqueles que iriam concretizar um programa que era tão original. E ainda há a novidade de Dom João I se apresentar num registro puramente militar e não de túnica e manto como até aqui acontecera. Ou seja, Dom João aparece de armadura completa, de aparato, claramente numa referência aos grandes feitos militares do seu reinado. Em primeiro lugar, a vitória face a Castela, que está na origem de todo este complexo monástico, mas também a conquista de Ceuta, enquanto feito simbólico de um processo de expansão e de uma luta anti-islâmica, e que são também os feitos, é interessante, que Dom Duarte quer deixar registados no longo epitáfio laudatório da figura do pai que manda compor no facial maior correspondente ao monarca, e portanto é esta ideia do verdadeiro soldado de Cristo que Dom João I constrói, recupera através desta composição perfeitamente militar. Todas estas características absolutamente inovadoras do túmulo de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre terão consequências imediatas e de grande alcance na tumulária régia e nobre produzida em Portugal a partir daqui. Joana, podemos ainda ver aqui vestígios de policromia, de pintura
nestas arquiteturas, nesta pedra. O que é curioso, porque nós estamos habituados a pensar que as pessoas há 500, há 600 anos viviam com as cores naturais dos materiais, não estamos habituados a associar cor à arquitetura deste período, não é? O que nos conduz a uma outra novidade e diz respeito ao projeto que a Joana está a liderar. Sim, tenho a sorte de fazer parte de uma equipa de 15 investigadores. Todos portugueses? Todos portugueses. Têm estado a trabalhar sobre os vestígios de policromia existentes nesta capela para redescobrirmos as cores originais aplicadas, seja nas superfícies pétreas dos túmulos, seja nas estruturas arquitetónicas que, pelo que pudemos até agora apurar, seriam maioritariamente também elas policromadas e que lhe davam uma outra dinâmica, uma outra vida, um outro impacto que hoje em parte se perde, mas que podemos agora ver fazendo uma visita virtual à capela em 3D, em 3 dimensões. Este projeto envolveu o trabalho de 5 instituições. Os tais 15 investigadores provêm destas 5 instituições: o Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa, o Mosteiro da Batalha, naturalmente, o Laboratório Hércules da Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Leiria e, finalmente, mas não menos importante, o Instituto Português de Heráldica. Este é um trabalho que resulta de um diálogo constante entre historiadores de arte, historiadores e heraldistas, químicos e engenheiros. Não posso nomear todos os excelentes profissionais que trabalham no projeto, mas também não poderia deixar de fazer uma referência particular ao diretor do Mosteiro da Batalha, o Dr. Joaquim Ruivo, porque efetivamente foi por sabermos que através dele o Mosteiro da Batalha estava numa política exemplar de gestão de monumentos que pretende fazer da Batalha um centro de produção e divulgação de ciência e cultura. Foi por sabermos isto que contávamos com este apoio e esta retaguarda que eu e a minha colega Begonha Farré Torres decidimos avançar com a proposta deste projeto. A escolha destas cores devia comunicar a quem visitava esta capela ou quem simplesmente a vislumbrasse essa ideia de que estávamos aqui num outro patamar, um patamar só acessível a reis e poderosos. Um marco na história deste tipo de projetos foi o restauro da fachada principal da Catedral de Amiens, que proporcionou exatamente a descoberta das cores originais dessa fachada e que resultou num espetáculo de projeção dessas cores sobre essa mesma fachada. Que é outra ideia maravilhosa. Que é outra ideia extraordinária que se realiza durante uma parte do ano até hoje e que justamente nos proporciona uma experiência perturbadora. As cores escolhidas, os contrastes, chocam com a nossa noção de harmonia atual, que na realidade está muito ancorada numa ideia de beleza, da cor natural da pedra, que a policromia iria sempre desvirtuar, que é uma ideia que nasce no Renascimento. Portanto, o enaltecimento da sinceridade da pedra, podemos dizer isto, uma pedra desnuda, não é? É qualquer coisa muito mais recente do que podemos imaginar.
esta abóbada é uma das maiores abóbadas sem apoio central do gótico europeu. De facto, os mestres, ou arquitetos, diríamos hoje, são também protagonistas desta obra que é o Mosteiro da Batalha. O primeiro mestre, Afonso Domingues, foi responsável pela planificação geral do mosteiro. Português, um mestre de elevadíssima qualidade, como seria de esperar perante os fortíssimos significados que esta obra tinha para Dom João I. Certamente chamaria aqui o melhor mestre e os melhores artistas. O segundo mestre, o Goethe, introduz aqui uma pequena revolução. O Goethe é um mestre de origem provavelmente catalã, claramente formado numa arquitetura que nós diríamos hoje gótico-mediterrâneo, e com esta sua formação introduz uma série de novidades. Ao mesmo tempo tem a delicadeza e a sensibilidade de saber harmonizar o seu trabalho com o trabalho de grande qualidade, volto a dizer, mas mais tradicional do seu antecessor, Afonso Domingues. E, portanto, daí eu falar em pequena revolução, porque assistimos a esta transformação do discurso arquitetónico sem, contudo, que exista em algum momento um choque entre o trabalho de um e de outro. Uma das novidades que o Goethe traz e que é um dos elementos-chave desse tardogótico é exatamente o recurso a abóbadas estreladas, como nós vemos aqui na Casa do Capítulo, como vimos na Capela do Fundador que é toda ela obra deste mestre Goethe, desde a raiz à conclusão, e certamente um tipo de abóbada que veríamos nas Capelas Imperfeitas se este mestre, que também desenhou aquela estrutura e a levantou até determinada altura, tivesse podido finalizá-la. É possível distinguir aspectos que são claramente o Goethe e aspectos que são claramente Domingues? A diferença no modo de trabalhar de um e de outro é muito evidente. É introduzida com subtileza, mas é muito evidente. Apontamentos manuelinos com a exuberância a que o manuelino nos habituou. Sim, realmente este mosteiro é também um lugar privilegiado sob esse ponto de vista, por nos permitir, passeando pelas várias estruturas, assistir a esta evolução do gosto, de uma linguagem arquitetónica entre o gótico, o tardogótico e finalmente o manuelino, a chamada arte manuelina por associação ao reinado de Dom Manuel I. Essas intervenções manuelinas, que são levadas a cabo por outro mestre de que ainda não falámos, Mateus Fernandes, podemos vê-las aqui nas bandeiras do claustro, e eu diria que é uma obra tão representativa daquilo que é o manuelino como outros grandes momentos que mais facilmente a ele associamos, como os Jerónimos, Tomar. Depois dessa primeira fase estar concluída, o projeto de Dom João I, que Dom Duarte continua, o mosteiro continuou a ser objeto de intervenções sucessivas, mas fazia todo o sentido para Dom Manuel voltar à batalha, voltar a ele numa perspectiva simbólica. E não é por acaso que outro dos grandes momentos da intervenção manuelina neste mosteiro seja observável nas chamadas Capelas Imperfeitas, quer na decoração do vão de entrada nessas capelas, que é, quanto a mim, uma das melhores obras de toda a arte manuelina, quer, inclusive, realizando os arranques do que seria a abóbada de conclusão final daquela estrutura, que nos mostra que o rei tem em mente dar conclusão ao projeto do avô Dom Duarte e até nos pode levar a pensar na possibilidade de Dom Manuel, nesse momento, se fazer sepultar aqui. Ter tido essa ideia de se fazer sepultar aqui, associando o seu corpo e a sua memória a Dom Duarte, ao seu avô, e através dele a uma dinastia, a dinastia de Avis, à qual efetivamente ele também pertencia e queria mostrar-se como um digno representante. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página, onde pode rever este e os outros Visita Guiada.